Olá, como vai? Que bom estar aqui junto de você novamente para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero falar com você a respeito de algo que eu citei num vídeo que eu publiquei falando sobre libido e que eu disse que eu ia falar posteriormente a respeito, que é o campo do feminino e o campo do masculino. O que é isso? E que, dependendo de como eu estou em relação a isso, isso vai determinar que na minha relação de casal eu tenha libido ou não. Te convido a essa reflexão. Então, campo do feminino e campo do masculino. Por que, dependendo de como eu estou em relação a isso vai afetar a minha libido? Só recapitulando, falando rapidinho, se eu sou mulher, eu preciso para estar saudável aqui no campo do feminino. E se você é homem, para você ficar saudável, você precisa estar aqui no campo do masculino. Porém, por vezes isso não se deu no nosso desenvolvimento. Lá desde quando a gente era criança até chegar aqui hoje, algo lá na infância não se deu dessa forma. E aí por vezes a gente se pega aqui, invertido. Filhinha do papai e filhinho da mamãe. E aí isso vai dar problema na vida da pessoa, principalmente ali em relação à libido. Então, como identificar o que é desse campo e o que é desse outro campo? Para a gente entender o que é o campo do masculino e o campo do feminino, eu gosto muito de usar uma imagem. Imaginem comigo, como eram os seres humanos quando a gente surgiu aqui nesse planeta. Vamos dizer assim, em algum momento nós éramos homens das cavernas. Então lá quando a gente era homens das cavernas, as mulheres ficavam lá dentro da caverna, cuidando das crias e da organização interna da caverna, seja lá o que for isso. E o homem, ele ia para aquele lugar assim de ter que sair da caverna e ter que desbravar e enfrentar uma série de perigos e ter que voltar para a caverna com o alimento para que todos sobrevivessem. Então, ao longo de todos esses anos até chegar aqui hoje, nós fomos desenvolvendo, principalmente lá nesse início do ser humano aqui nesse planeta, a gente desenvolveu algo que a gente traz aqui hoje no nosso cérebro, é aquilo que a gente chama de instinto de sobrevivência. Então, nesse instinto de sobrevivência que lá atrás foi se dando daquela forma, nós mulheres temos aqui no nosso instinto que parece que a gente tem uma habilidade com aquilo que é do interno, com aquilo que é da afetividade, do nutrir, do cuidar, do proteger, do ter diplomacia, do conciliar. Então, o campo do feminino ele está muito ligado a isso, ao organizar aquilo que é interno. E fomos desenvolvendo isso ao longo dessa vida, dessa trajetória toda da humanidade aqui no planeta. E os homens também, Lá quando os homens tinham que sair da caverna para caçar, os homens precisaram desenvolver certas habilidades, como por exemplo a agressividade, uma força, uma capacidade de ser mais direto e de olhar de uma forma mais específica para as coisas. Uma habilidade de cuidar daquilo que é externo, de olhar, por exemplo, para a proteção da família, tanto em termos de dinheiro, para a família se sentir segura, quanto em termos da proteção física mesmo. Então aqui eu falei um pouquinho das características do masculino e falei um pouquinho aqui das características do feminino. Porém, quando a gente está aqui invertido,
E, por exemplo, a mulher está muito aqui no campo do masculino, fica tudo muito misturado e a gente não sabe muito bem identificar isso. Porque eu tenho um corpo de mulher que emana uma energia feminina, inclusive tenho aqui no meu cérebro, lá naquela partezinha que traz os meus instintos, essas informações aqui do campo do feminino, mas eu me posiciono aqui no outro lugar. Então aí vai dar problema. De uma ordem ou de outra, isso vai me trazer consequências. E a mesma coisa se dá aqui com o homem. Então é necessário, para que a gente vá para o seu lugar correto, que a gente aprenda a olhar para aquilo que é, como é. Então, o campo do masculino, ele traz determinadas características que, se eu, mulher, for olhar com julgamento, eu vou julgar muito, como, por exemplo, a agressividade, a força. Aqui eu não estou fazendo uma apologia à violência, tá, gente? De forma alguma. Eu só estou aqui olhando para aquilo que é como é. Então, a mulher que olha para um homem, mas quer que ele seja educado, romântico, que ele seja delicado. Aí, minha amiga, você precisa arrumar uma mulher para você namorar e para você casar. Porque isso não faz parte da natureza do homem. Se você encontrar um homem assim, ele provavelmente ele tá aqui, ó, no campo do feminino, muito na energia do feminino. E aí vai se formar aqui um casal, filhinho da mamãe com a filhinha do papai, e vai ser uma relação muito conflituosa. Então, se eu quero ficar no lugar correto como mulher e de fato encontrar um bom homem para ter uma boa relação, eu preciso aprender a respeitar a força que esse homem traz em si. E que por vezes ele vai colocar de uma forma mais agressiva. Falando de novo, não estou fazendo apologia à violência. Eu só estou falando do se posicionar com mais força que o homem tem, de uma forma mais direta. Nós mulheres, a gente aqui no campo do feminino, também a gente tem uma característica que é muito interessante, que os homens que estão aqui no campo do masculino olhem para saber que é assim, para não julgar. Simplesmente olhando e reconhecendo. É assim. Então, os homens no campo do masculino, eles são muito diretos. E nós mulheres? Nós não somos diretas. A gente vai contando uma história e a gente dá a volta e a gente floreia. Sim, isso é do campo do feminino. E o homem que olha para isso e julga, eu sugiro que pare de julgar, para que você possa ficar de fato aqui no seu lugar. Sim, o feminino ele é assim, o feminino ó, ele é cuidador, ele embala, ele tem algumas características assim. Bom, falei aqui um pouquinho das características do que é o campo do feminino, o que é o campo do masculino. Claro que tem muito mais. Aqui eu citei só alguns exemplos, espero que vocês tenham pelo menos construído uma imagem melhor do que é isso aí dentro de você, para você poder se posicionar da forma correta diante daquilo que é como é. E não tem como ser modificado, é da nossa natureza, tá? Agora, só quero fazer uma ressalva. Se você se percebeu aqui no lugar errado, ó, filhinho da mamãe, filhinha do papai, e você vai gradativamente fazendo esse trabalho de ir para o lugar correto, na verdade, ó, vou falar de mim, né? Eu, em algum momento, eu me percebi aqui filhinha do papai. Então aí, para vir para cá, a gente vai fazendo aquilo que é possível. Olhando com respeito e modificando aquilo que é possível. Então, eu não sei se eu vou conseguir um dia estar aqui completamente. Porque eu vivi muito tempo aqui no masculino, então eu já trago algumas características encorpadas em mim. Isso é ruim? Não. Se eu olhar com consciência, isso pode ser inclusive muito favorável a mim, muito benéfico a mim. Mas aí eu só preciso estar um pouco mais atenta. O meu lugar é aqui, porque muitas vezes facilmente a gente pula para cá.
Então eu sugiro que você faça essa reflexão e à medida que você for se modificando, seja benevolente com você mesmo, tá? Por vezes a gente tem muito em nós um perfeccionismo. Ah, Inês falou lá no vídeo que eu tenho que ficar no campo do feminino, então eu vou ficar no campo do feminino. Não, em termos do ser humano, as coisas não são tão exatas assim, tá? Então seja benevolente com você mesmo e vá se trabalhando devagar, de acordo com o tamanho do passo que você conseguir dar. Eu sugiro que você faça dessa forma. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.